15º domingo do tempo comum. A igreja nos convida a celebrarmos a missão. Todos nós somos convidados, como batizados, a sermos missionários, a anunciar o Evangelho a partir da nossa realidade, a partir da nossa casa. A liturgia de hoje nos convida a esta reflexão. Eu sou o professor Gerto Braga, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, e estou aqui mais uma vez para refletir com todos nós a liturgia dominical. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Amós. Amós é um grande profeta. Amós cuidava do gado. Ele, no início do seu livro, ele fala que era cuidador de animais. Espécie de vaqueiro, né? Mas Amós é tirado do meio do povo, é chamado, Deus o convida para que ele seja profeta. A sua profecia, os seus anúncios, não agradou muito ao sacerdote da época, ao sacerdote do templo construído no reino do norte para o rei Jeroboão. E o sacerdote era a seu serviço, Amacias, o sacerdote Amacias, que o expulsou, que o queria bem distante. Por quê? Porque o profeta anunciava as bênçãos e as graças de Deus e ao mesmo tempo denunciava as injustiças sociais praticadas pelo rei e pelo sacerdote, a qual deveria dar um exemplo de pobreza, de simplicidade, de doação, de respeitar o povo. Então o povo era explorado pelo sacerdote, pela igreja, digamos assim, da época, e pelo rei. Altos impostos. Daí vamos lembrar a divisão do reino. O reino foi dividido quando Salomão morreu, entre Roboão e Jeroboão, não se entenderam, e ficou o reino do norte e o reino do sul. Nós estamos aqui tratando do reino do norte, o reino de Judá. Pois bem, meu povo, isso mais ou menos 722 antes da era cristã, antes de Cristo. Já próximo dos assírios dominar toda aquela região, o rei Nabucodonosor. Mas esse tempo do profeta Amós ainda é um tempo de sossego, um tempo de paz, e suas profecias denunciam as injustiças sociais. O sacerdote Amacias do templo de Betel, templo construído lá no Reino do Norte, né? O Senhor escolheu o profeta Amós, ele foi escolhido, ele foi chamado, foi tirado do meio do povo e volta ao meio do povo para anunciar as maravilhas do reino de Deus e denunciar tudo aquilo que vai contrário ao reino de Deus. Portanto, uma das características fundamentais do profeta é ele ter coragem para falar a verdade de Deus e coragem para denunciar aqueles que praticam injustiças. A segunda leitura é retirada do livro de Efésios. O autor nos traz uma linda mensagem, nos recorda a eleição, nos recorda que somos escolhidos, né? Ser batizado é ser eleito do Pai, é ser escolhido. Todos nós batizados somos escolhidos para estar em missão, assim como o profeta Amós. Não é de tradição de profetas, não é de família de profetas, foi escolhido, porque Deus escolhe, Deus dá a todos as condições de serem mensageiros do reino de Deus. Portanto, essa comunidade cristã da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, é nessa comunidade chamada Efésios que nós temos essa mensagem tão belíssima desse texto de hoje retirado, que ele é um pedaço do hino de louvor, o hino cantado pelos judeus, né, um hino que tem características de oração e de bênção que eram cantados nas liturgias judaicas, tá certo? E nos lembra, né, além da eleição, da libertação, a herança prometida e os dons do Espírito Santo, que nos fortalece,
que nos encoraja, que nos apoia, que nos faz sermos mensageiros de Deus. Daí é que nós chegamos no Evangelho. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos, ou neste domingo. Nós estamos no ano B e Marcos vem nos transmitir justamente que nós devemos ser missionários. Jesus os enviou 2 a 2. Olha aí a solidariedade. Nada de solidão, nada de tristeza. Vamos aos lugares, vamos às cidades. E os apóstolos, discípulos de Jesus, eles não vão falar de si. Eles vão falar da mensagem salvífica nos anunciada, nos trazida por Jesus Cristo. Marcos, no seu Evangelho, no capítulo 1:15, ele vai dizer: completou-se o tempo, o reino de Deus já está no meio de vós. Ou seja, eu sou o reino de Deus. E o reino de Deus é a paz, é a alegria, é a felicidade, é a partilha, é a solidariedade, é a justiça, é a igualdade. Então, 2 a 2 é uma pequena comunidade. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, disse Jesus. Nós vamos perceber que as leituras de um bom período agora vão ser todas lá de Efésios. Nós vamos acompanhar um pouco a vivência dessa comunidade. E como eu já falei para vocês, o tempo comum é esse tempo que se caracteriza como um tempo para o amadurecimento da graça batismal, do nosso batismo. É como esses homens e mulheres dessas comunidades do Primeiro Testamento e do Segundo Testamento que nós sabemos, que nós aprendemos a viver hoje também como missionários, como mensageiros da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, Dom Helder Câmara nos traz uma mensagem muito bonita que fala de missão, né? Nós não só fazemos missão, nós somos missão. E olha o que ele diz aqui, que eu separei para nós, achei muito bonito. Missão é partir, caminhar, deixar de tudo, sair de si, quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É parar de dar voltas ao redor de nós mesmos, como se fôssemos o centro do mundo e da vida. Então, sair de si, partir. Dentro da minha casa, posso ser um missionário, com meu testemunho, com minha palavra de fé, vivendo a minha fé. Na minha comunidade, nos grupos que participam, nas ruas, nos bairros vizinhos e mais adiante. É interessante nós sabermos que é tão missionário aquele que sai em missão, como também aquele que vive em orações pelos missionários, pelos mensageiros, pelos nossos sacerdotes, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs que estão mundo afora, levando a boa nova de Jesus. Ainda há muita gente que precisa conhecer essa boa nova, que precisa fazer essa experiência de fé com nosso Senhor Jesus Cristo. E depende de nós. Portanto, Santa Teresinha é um grande exemplo de missionária, sem nunca ter nem saído do convento, mas porque ela, em suas orações, em seus momentos de contemplação, sempre rezou pelas vocações sacerdotais, religiosas, missionárias. Por isso que ela é a padroeira das missões. Com sua morte, partes suas, de suas roupas, seus utensílios, enfim, se espalhou pelo mundo inteiro. Nós chamamos as relíquias, aquilo que a pessoa deixa, aquilo que fica. Mas o grande exemplo de Santa Teresinha, que seja para nós também esse exemplo de fé, de perseverança e de vivência na palavra de Deus. Vamos 2 a 2, vamos evangelizar, vamos anunciar o reino de Deus. Tudo isto que essa liturgia nos convida vale para nós batizados, vale para nós que estamos na Santa Missa. Portanto, meus irmãos, prestem bem atenção às leituras, a homilia sacerdotal, as explicações, porque é muito importante. Lembrando que domingo passado nós celebramos São Pedro e São Paulo, as 2 colunas principais da nossa igreja, da nossa evangelização. De lá para cá já foram 266 papas.
né? Primeiro foi o Pedro, depois tivemos o Lino, o Anacleto e tantos outros mais até chegar hoje ao Papa Francisco. Pela sua saúde, por todos nós, paz e bem. Amém?